Olá, jovens ingressantes da licenciatura em Química. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, eu sou a professora Patrícia, já me apresentei, mas vou me apresentar de novo. E nessa aula, nós vamos estudar, na aula dessa semana, o que é filosofia, o que é a filosofia da educação e qual que é a importância de se ter filosofia em um curso de licenciatura em Química. Por que essa disciplina está na grade de vocês e no que ela vai ajudar vocês, tanto na formação de vocês como cientistas e também como docentes, tá certo? Então, em primeiro lugar, a filosofia. Vocês acham que a filosofia é uma ciência? Vejam bem, a filosofia é um tipo de saber rigoroso, sistemático, envolve toda uma metodologia de encadeamento lógico dos argumentos. Porém, a filosofia ela não é uma ciência, tá? Nós podemos dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências. A filosofia é a primeira forma de saber racional, de investigação, de questionamento sobre a natureza, sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano, sobre o que é o ser humano, que vai surgir no Ocidente, surge na Grécia Antiga. Inclusive, a filosofia, quando ela surge, ela vai colocar as primeiras questões que vão dar origem às ciências, né? Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? A primeira questão que a filosofia vai se colocar, os filósofos pré-socráticos se faziam essa questão. Inclusive tem um filósofo pré-socrático chamado Demócrito, que ele dá uma resposta para essa pergunta dizendo, olha, todas as coisas são feitas de átomos. Então o átomo, é uma das bases primordiais aí que vocês vão trabalhar a química, ela é um conceito que vai surgir na filosofia na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., e depois ela vai ser aprimorada pela ciência moderna. Então, diferente das ciências, vamos lá, todas as ciências elas têm um objeto de estudo, o que ela estuda, um objeto de estudo específico, bem delimitado. Por exemplo, a sociologia, que é a minha ciência, estuda a vida em sociedade, as sociedades contemporâneas, né? As interações sociais, as instituições sociais. A química, que é a ciência que vocês estão ingressando para estudar, ela estuda o mundo físico sobre determinado ponto de vista que é da formação das coisas, Da interação entre as moléculas, os átomos, e por aí vai, né? A física estuda o movimento dos corpos. Poderia seguir aqui com vários exemplos, mas vou parar por aqui. Já a filosofia, ela é um tipo de saber que ela estuda todos esses objetos. A filosofia, ela se pergunta sobre tudo, sobre a natureza, sobre o funcionamento da natureza, sobre a vida em sociedade, sobre o ser humano, sobre a origem do universo, sobre a vida, sobre a morte, sobre as formas de governo, tá bom? Então essa é uma das diferenças entre a filosofia e a ciência. Antes de tudo, é preciso a gente ter em mente que a filosofia é uma forma de olhar o mundo. O que é isso? Uma maneira de enxergar o mundo que vai resultar em uma maneira de se relacionar com ele. Nós podemos dizer que a filosofia é um exercício. Depois vamos voltar no que significa a palavra exercício. Então, uma forma de olhar o mundo, que é um exercício que envolve alguns elementos. Em primeiro lugar, envolve o questionamento. A filosofia é uma forma de olhar o mundo que questiona as coisas. A filosofia não aceita as coisas como óbvias, né? Ah, não é assim, sempre foi assim. Por exemplo, existem ricos e pobres. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falarem: "Ah, mas sempre foi assim". A filosofia, ela não aceita esse tipo de resposta.
A filosofia, ela questiona o senso comum, ela questiona a opinião da maioria das pessoas, ela questiona, né, o saber estabelecido pelos poderosos. Então, ela não enxerga as coisas como óbvias. É como se ela colocasse uma pulga atrás da orelha. Tá? Então, por exemplo, a gente vive perguntando que horas são e vivemos no time do relógio, né? Tudo na nossa vida é cronometrado de acordo com o tempo. A filosofia, ela não se concorda, ela não se satisfaz em saber que horas são e que nós vivemos contando o nosso tempo com base no relógio. A filosofia, ela vai se questionar o que é o tempo. Por que marcamos o tempo dessa forma? Por que submetemos a nossa existência a um relógio? Tá? Então, esse é o tipo de questionamento que a filosofia traz, tá bom? A filosofia é um exercício que, além do questionamento, ela envolve a reflexão. Vamos entender o que é isso. A palavra reflexão está associada ao pensar. Ela é uma forma de pensar, só que ela é um pensar mais profundo. Né? Por exemplo, eu posso pensar aqui sobre várias coisas, né? O que eu vou fazer amanhã, posso pensar sobre o meu trabalho. Já fazer uma reflexão é pensar sobre essas coisas de uma forma mais profunda. A palavra reflexão, ela vem de reflexo. Quando nós olhamos no espelho, né, o espelho ele faz um reflexo e devolve a nossa imagem. Então, nesse sentido, a palavra reflexão, ela significa pensar sobre um objeto, sobre uma coisa, sobre um processo social, como por exemplo a educação, de uma forma mais profunda. Pensar e repensar aquilo quantas vezes for necessário para eu sair do óbvio. A filosofia ela não aceita a primeira resposta sobre alguma coisa. Ela vai investigar essa resposta, ela vai ir a fundo, né? Ela vai colher as várias explicações que tem sobre aquilo para poder analisar aquele objeto, tá certo? Então, o refletir, que é o pensar de uma forma mais demorada, mais profunda, tá bem? Além disso, a filosofia é um exercício que envolve a crítica. Vamos lá, o que é crítica? No senso comum, que é a opinião da maioria das pessoas, e o senso comum ele tende, pessoal, a muitas vezes a ser superficial, né? O senso comum não analisa profundamente as coisas. Então, ele é um conhecimento que muitas vezes tende a ser superficial, ou também preconceituoso. Então, a filosofia ela desenvolve, né, uma reflexão crítica para ir além do senso comum, além das verdades estabelecidas pelo poder vigente, né? Então, veja bem, a crítica, muitas vezes o senso comum enxerga a crítica como um simples falar mal, né? Às vezes a gente ouve, fulano criticou ciclano, no sentido de que alguém falou mal daquela pessoa ou falou mal de alguma coisa. Criticar não é simplesmente falar mal. A crítica filosófica envolve conhecer algo. Então, se eu quero criticar algo, né, eu preciso conhecer esse objeto de maneira profunda, né? Ver o que os cientistas, o que a opinião pública, o que as pessoas estão falando sobre ele, o que os estudiosos estão falando sobre ele, conhecer as análises, os pontos de vista sobre aquela coisa, e aí sim, quando eu consigo olhar aquilo, né, de uma maneira mais profunda, a partir de vários pontos de vista, a partir do conhecimento que existe, eu consigo analisar criticamente aquele objeto, tá? Eu consigo olhar para aquele objeto e dizer as características positivas e as negativas dele, os limites e as possibilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu resolva falar sobre as redes sociais. Eu posso falar com uma experiência do senso comum, falar, as redes sociais são muito boas, elas interligam as pessoas.
Ou cair num outro extremo do senso comum e dizer, não, as redes sociais apenas destilam um discurso de ódio. Agora, fazer uma crítica filosófica sobre a relação das pessoas nas redes sociais é algo muito mais profundo que isso, né? Eu preciso analisar as várias possibilidades das redes sociais, como os usuários interagem, o que os filósofos, o que os cientistas estão falando sobre isso. E a partir desse conhecimento mais profundo, que envolve conhecer os vários pontos de vista, os vários ângulos sobre o que eu posso observar esse fenômeno, as redes sociais, e aí sim fazer uma crítica, destacando os pontos positivos e os pontos negativos, o que daria para melhorar, por exemplo, dessa forma de interação social, tá? Então vejam bem, a partir, né, do questionamento, da reflexão e da crítica, a filosofia ela olha o mundo com outros olhos. Que outros olhos? Olhos que não aceitam as coisas óbvias, como óbvias. Olhos que não aceitam as respostas prontas. Olhos que querem tirar o nosso pensamento daquela caixinha pequenininha, né? Olhos que querem tirar, né, aquele tapa-burro que muitas vezes a gente acaba colocando aqui nas nossas vistas, né? Muitas vezes a gente não quer questionar o nosso modo de vida, a nossa sociedade, a ciência que a gente pratica. A filosofia ela vem dizer não. Quando nós paramos de fazer isso, nós erramos, nós deixamos de avançar, tá certo? E vejam bem, pessoal, como um exercício de pensamento, uma forma de olhar o mundo, tá? Exercício, quando a gente pensa em exercício, exercício requer algumas coisas, né? Requer vontade, requer disciplina, né? Requer treinamento. Então, nesse curso de filosofia da educação, nós vamos treinar essa maneira de olhar filosófica, tá certo? E como é um curso de filosofia da educação para uma licenciatura em química, nós vamos direcionar esse olhar filosófico para o fenômeno da educação. Então, nós vamos refletir sobre o que é a escola, o que é a instituição escolar, quando ela surge, como ela se desenvolve, o que ela é nos dias de hoje, a quais objetivos ela atinge. Será que a escola ela é neutra? Neutra no sentido de, será que na escola não estão envolvidos conflitos, relações de poder? Né? Será que a escola muitas vezes não dissemina a visão de mundo da classe dominante? E nós, como educadores, o que nós podemos fazer em relação a isso? Essa é uma das coisas que nós vamos estudar a partir da filosofia. Outras coisas, né? O que é o aluno? O que é o professor? O que são as relações entre aluno e professor? Será que o aluno é só um número? Será que todos os alunos são iguais? Será que eu consigo ensinar de forma igual todos os alunos? E o professor, será que o professor não carrega preconceitos? Né? Será que o professor consegue sempre atingir o seu aluno? Que tem uma visão tradicional de professor que pensa assim, eu dei a minha aula, né? Se o aluno aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, é porque ele não se esforçou. Será? Né? Será que a minha aula atingiu o aluno ou será que eu dei uma aula para mim mesma? A gente precisa refletir sobre essas coisas. E aí a gente cai num outro tema, que são as relações entre ensino e aprendizagem, né? Que elas devem estar conectadas. O professor ensina, mas precisa haver a aprendizagem, porque senão a gente não fecha o ciclo, não basta ensinar. Então, o que são as relações de ensino e aprendizagem? O que é a estrutura escola? Dentro da escola, a gente vai ter as relações entre os professores, a gestão da escola, as formas de avaliação. E tudo isso, pessoal, está impregnado de uma visão de mundo, tá? Que ela pode ser libertadora, ela pode ser democrática, mas ela também pode ser tecnicista, ela pode reproduzir
a ordem social vigente, as desigualdades sociais. E nós, como docentes, vocês, como futuros docentes, têm que criar um pensamento crítico e reflexivo sobre isso, para poder atuar de uma forma construtiva, transformadora dentro da educação. Por isso que a disciplina de filosofia está presente na licenciatura em Química, para a gente fazer esse exercício de reflexão sobre o que é a educação, o que é o professor, o que é a escola. E mais que isso, vocês como químicos, né, que vão estudar químicas, levar vocês a questionarem a própria ciência de vocês. Não no sentido de querer dizer que a ciência não serve, não é nada disso, mas vejam bem, a ciência ela muda com o passar do tempo, né? E quando o cientista ele tem uma visão crítica sobre a ciência, ele não aceita só reproduzir aquele conhecimento que existe. Ele lança questões que possibilitam essa ciência avançar, né? A progredir, a sair do lugar. Então, veja bem, esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos, nesse curso de filosofia, desenvolver um olhar crítico, reflexivo e questionador, né? Sobre a educação, sobre a ciência, sobre as relações entre a educação, a ciência e a sociedade. Então, para terminar, tem uma outra coisa importante. Muitas vezes as pessoas se confundem e acham que a filosofia ela é uma opinião, né? Ah, eu acho que não sei o quê. Não, não é nada disso, tá? Opinião, cada um tem a sua, enfim. Só que quando vocês estão entrando aqui numa graduação, é para aprender coisas novas, é para se melhorar como sujeitos. Eu mesma, agindo como professora, faço esse exercício constantemente. Então, é óbvio que cada um de vocês tem uma opinião sobre o que é a escola, sobre o que é o professor, sobre o que é o aluno, sobre o que é a ciência, sobre o que é a sociedade. No curso de Filosofia da Educação, nós vamos dialogar com alguns filósofos, com algumas formas de pensamento que vão nos ajudar a rever as nossas opiniões, né? A pensarmos diferente sobre algumas coisas, a desfazermos algumas certezas, porque tem gente que é muito cheia de certeza, né? Acha que já está tudo resolvido. Não é assim. Quando a gente pensa assim, a gente para no tempo e no espaço. Então, a filosofia vai nos ajudar a rever o nosso próprio pensamento, a melhorar o nosso próprio pensamento, a nos aprimorarmos. Tá bem, pessoal? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês vão ter um texto para ler e uma atividade para a presença dessa aula também. Qualquer dúvida, postem no fórum de presença e logo mais a gente vai estar em contato pelo WhatsApp também, tá bom? Um abraço para vocês e um bom ingresso aqui na licenciatura em Química no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Matão. Até mais!